você depois juntar todos esses slides numa apostila só, né? Que aí você vai ter uma mega apostila. Tudo bem? Então, pessoal, vamos, sem perder muito tempo, retomar a nossa aula. Vocês sabem muito bem que eu tenho por hábito sempre fazer um backup das últimas informações, eu faço uma revisão da aula, né, vamos dizer assim, para a gente dar prosseguimento. Eu, então, quero começar essa revisão lembrando da relação jurídico-tributária. Eu quero que você, quando se deparar com questões de direito tributário, na minha aula de direito tributário, na prova da OAB, eu quero que você feche os olhos e lembre desta linha do tempo. É importante. Se todo dia, olha, de hoje, nós estamos em agosto, dia 14, até o dia da prova da OAB, se todo dia de manhã você acordar e rascunhar, rabiscar, brincando num pedaço de papel, vamos ver se eu lembro da linha do tempo da relação jurídico-tributária. Se você começar a fazer isso todo dia, pelo menos toda semana, eu tenho certeza, pessoal, que isso vai embutir dentro de você. Porque eu quero que você pense o direito tributário como uma relação jurídica. A gente não tem relação de casamento, a gente não tem relação contratual, a gente tem uma relação tributária. E esta relação, ela começa como a base do direito tributário, é o princípio da legalidade. Não há tributo sem lei. Há uma lei. E lei, pessoal, por favor, ela precisa ser aprovada pelo legislativo. E quando a gente fala em tributário, na sua cabeça, sempre vai ter que aparecer nessa relação o governo, seja ele federal, no caso a gente chama de União Federal, ou dos estados, que a gente chama de estado, governo estadual, ou do Distrito Federal, ou será com o município. Então, quando eu falar em tributário, você vai fechar o olho, você vai sempre pensar a uma relação em que uma das partes é o governo. O princípio da legalidade impera no direito tributário. Tal como no penal, não há crime sem lei que o defina, no tributário não há tributo sem lei. E lei, quem faz é o legislador. No âmbito municipal, o legislador é o vereador, são os vereadores. Então, qualquer questão tributária, no que diz respeito a criar um tributo, a aumentar um tributo, a diminuir um tributo, a extinguir um tributo, a suspender um tributo, tudo que envolve tributo tem que ter lei. No âmbito municipal, são os vereadores. No âmbito estadual, quem fará a lei é o deputado estadual, ou são os deputados estaduais. E no âmbito federal, aí nós temos aquela maravilha do Congresso, que é a soma dos deputados federais com os senadores. São eles que fazem as leis. Pois bem, nessa relação jurídico-tributária, haverá uma lei, porque precisa sempre ter lei, criando uma situação. A gente chama isso de hipótese de incidência. Como o estadual, como os nossos legisladores não sabem o dia que as coisas vão acontecer, então eles criaram. Está travando, Ana? Está travando, eu entro. Quem mais diz que está travando? Amanda, Luana, Robson, Tamires, Maria Eduarda. Tá, eu vou tentar sair e entrar de novo, beleza?
Ok, então, dá um minutinho aí. Voltei, pessoal. Vê se melhora. Então, a relação jurídico-tributária, eu quero que você feche os olhos, eu quero que todo dia você lembre, para isso vai te ajudar muito na OAB, muito, que você lembre desta linha do tempo. Tudo começa com base no princípio da legalidade, né? Tal como acontece no penal, no tributário, não há tributo sem lei que o defina. No penal, não há crime sem lei que o defina. O princípio da legalidade é a base do tributário. Então, uma lei que é feita pelo legislador, no âmbito municipal, são os vereadores. No âmbito estadual, são os deputados estaduais. No âmbito federal, é o nosso belo Congresso, deputados federais e senadores. São eles que fazem as leis. Logo, são eles que fazem as leis tributárias. Pois bem, os nossos legisladores, eles não sabem se o Vanner, se a Gabriela Priori, se a Ana, se o Eurípedes, se a Juliana, se o Renato, se o Robson, se eles vão comprar carro, se eles vão adquirir casa, se eles vão ter renda, se eles vão prestar serviços. Nós não sabemos o nosso dia de hoje, se eu vou na padaria, se eu vou comprar uma mercadoria que vai circular, eu não sei. Mas o legislador criou uma hipótese. Se você comprar uma casa, se você adquirir um carro, se você prestar um serviço, essa situação hipotética, abstrata, se acontecer, nós chamamos de fato gerador, acontecimento. Então, o fato gerador é a materialização, é a concretização daquela hipótese de incidência. Então, uma situação hipotética prevê: se você adquirir um carro, um veículo automotivo, é uma hipótese, se você adquirir um veículo, terá que pagar IPVA, Imposto sobre Veículos Automotivos. Se você tiver um carro, você vai pagar IPVA. Então, tem uma hipótese de incidência, uma situação abstrata que se concretiza. Então, o Robson, a Tamires, vai lá e compra um carro. Aí acontece. Fato que faz gerar o nascimento de uma obrigação. Então, na sua linha do tempo, há uma situação hipotética que, quando acontece, quando materializa, faz nascer uma obrigação. Na aula passada, eu bati muito nesta tecla e eu insisto, para nós do direito, quando a gente usa a palavra obrigação, automaticamente, na nossa cabeça, abre uma chave para lembrar se é uma obrigação, alguém vai receber.
Este alguém a gente chama de credor. No caso tributário, quem vai receber, quem é o credor, é o governo. É ele que recebe o dinheiro do tributo. Pois bem, se alguém vai receber, alguém vai ter que pagar. Este que paga, o pagador, a gente chama de devedor. E há uma prestação, neste caso pecuniária, pagar uma quantia em dinheiro. Então, toda vez que a gente fala em obrigação, na sua cabeça só nasce uma obrigação tributária, uma T, O de obrigação, T de tributária, só nasce uma obrigação tributária porque aconteceu um fato gerador, porque aconteceu aquela situação hipotética, ela se materializa. Nasceu uma obrigação, significa, o Robson comprou um carro, a Juliana comprou um carro, o Renato teve renda. Nasceu uma obrigação, essa obrigação precisa ser lançada. E a aula passada e a aula de hoje começa aqui, com lançamento. Então, nosso tema, nossa aula, dentro da linha do tempo, ela se localiza no lançamento. Então, eu vou grifar aqui na nossa linha do tempo o lançamento. Lançamento é o que me interessa. Dentro da linha, é isso aqui que nós vamos estudar, o lançamento. Beleza? Pois bem, pessoal, quando a gente vai falar do lançamento, eu quero de cara, de início, pegar o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Lá está escrito o conceito de tributo. A doutora Osana, eu já disse isso para vocês, ela é professora de tributário, ela é mestre em tributário, ela adora que os alunos saibam de cor e sorteado o conceito de tributo. Tá aí o conceito. Cai na OAB. Por isso que a doutora Osana sempre pede para os alunos decorarem. Terezinha, bom dia. Maria, bom dia. Tá tudo bem? Tá travando? Está picotando? Tudo jóia? Agora não, né, Robson? Então vamos que vamos. Beleza, olha só. O artigo 3º diz: tributo é toda prestação pecuniária. A palavra pecuniária quer dizer dinheiro. Toda prestação em dinheiro, ou que em dinheiro possa se converter. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Olha, a palavra compulsória não está aqui de graça. Compulsória quer dizer goela abaixo. Você não tem que querer. Tributo tem que pagar. É goela abaixo, é compulsório. Não é uma faculdade. Entendeu? Você teve renda. Você não tem que querer pagar imposto de renda. Você tem que pagar. É compulsório. E se você não paga, o governo vai atrás de você e pega os seus bens à força. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
Esta parte que eu estou grifando aqui de verde não constitua sanção de ato ilícito, não constitua sanção de ato ilícito, quer dizer que a gente não confunde tributo com multa, penalidade. Por exemplo, às vezes, quem ainda não é acostumado com o ambiente do direito, as pessoas confundem uma multa por excesso de velocidade. Você vai ter que pagar para a prefeitura uma multa quando você dirige acima da velocidade dentro da estrada, dentro da cidade. O Estado punindo porque violou a lei, correu acima da velocidade. Multa do IBAMA, botou fogo, toma uma multa. Isso não é tributo, é uma sanção, está te punindo. Eu não posso confundir multas com tributo. Tributo pertence a uma caixinha própria. Então, no próprio conceito, tributo não é multa, não é pena. Você não está tomando uma penalidade, não. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, que não seja uma penalidade. E é sempre, olha o princípio da legalidade aí, ó, instituída em lei. Eu vou grifar de azul, ó, instituída em lei. Isso é o princípio da legalidade. Agora, este tributo, que é uma prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito criada por lei, é cobrada. Ó, o tributo é cobrado mediante, como que cobra? Mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esta frase, atividade administrativa plenamente vinculada, significa lançamento. Então, a aula de hoje, que é um tema que despenca na OAB, despenca, lançamento é uma atividade administrativa porque é feita pelo governo administrativamente. Então, lançamento, que é o tema da aula de hoje, é uma atividade do governo. Para que serve? Serve para criar o crédito tributário. Então, por favor, pergunta, inclusive de prova oral. A pergunta é batata. A pergunta é: o que constitui o crédito tributário? O que constitui o crédito tributário? Essa pergunta, pessoal, é pergunta de prova. O que constitui o crédito tributário? O que constitui o crédito tributário? O que constitui o crédito tributário? Lançamento. Por favor. É o lançamento que faz nascer o crédito. Não é o fato gerador. Não é. O fato gerador faz nascer uma obrigação. A obrigação de pagar nasce com o fato gerador. Mas de nada adianta nascer uma obrigação
se ela não for lançada. É necessário lançar. Então, me permita, eu vou voltar aqui nos slides, lá na nossa linha do tempo, olha onde está o crédito tributário, que aqui eu vou pôr de laranja, o CT, crédito tributário. Aqui, ó, CT, crédito tributário, CT. O crédito tributário, ele nasce, ó, o que vem atrás dele, é o lançamento. Então, o lançamento faz nascer o crédito. A obrigação, eu vou colocar aqui de verde, a obrigação, ela nasce antes do lançamento. A obrigação nasce por conta do fato gerador, por conta da concretização daquela situação hipotética. Então, pergunta boba: o que faz nascer o crédito? Olha que pergunta boba. O que faz nascer o crédito? O crédito nasce pelo lançamento. O crédito nasce pelo lançamento. Tem que lançar para nascer o crédito. A importância disso, pessoal, é prática. A partir da obrigação tributária, o governo passa a ser dono de um valor. E se ele não lançar, caduca. Por isso que a gente fala em decadência. Olha onde está escrito decadência aqui. É antes do lançamento. Antes do lançamento. Caduca, decai. Então, pessoal, o lançamento é fundamental. Eu diria que ele é um divisor de águas dentro dessa relação. Ocorre o fato gerador, faz nascer a obrigação. A OT. A obrigação nasce pelo fato. A obrigação nasce quando você compra um carro. A obrigação nasce quando você tem renda. A obrigação nasce quando você adquire uma casa na cidade. A obrigação nasce quando você faz um serviço de qualquer natureza. Nasce a obrigação, mas ela precisa ser lançada. Então, é lançamento o nome da aula de hoje, ok? Tá bem claro isso. O lançamento é necessário. Pois bem, o que diz o artigo 142 do Código Tributário Nacional? O artigo 142 diz: compete privativamente. Compete a quem? Compete privativamente a autoridade administrativa. A gente pode colocar aqui o governo, o executivo, né? O governo municipal é a prefeitura, o prefeito. Governo estadual são os estados, o governador. Governo federal é a União, o presidente. Claro que eu estou falando da esfera administrativa. Então, olha, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito. Olha a palavra constituir aí, pessoal. Eu vou colocar essa palavra em vermelho. Constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, a pergunta que eu fiz, e eu repito que cai em prova: o que faz nascer? Como é constituído o crédito? Do que ele, crédito,
é composto. Então, ele é composto pelo lançamento. Tem que ter lançamento. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido. Então, vamos entender o que é esse lançamento, porque esta bosta cai na prova. O que é o lançamento? É um procedimento administrativo. E este procedimento administrativo tende a verificar, primeiro, a ocorrência do fato gerador. Então, se o Igor comprou um carro hoje, hein, Igor? Comprou um carro hoje. Foi lá na concessionária, escolheu o carro zero, foi, comprou. Vai ser emitida uma nota fiscal na data de hoje. Você não comprou o carro hoje? Então, assim que você comprar o carro, ocorre o fato gerador para o pagamento do IPVA. Porque há uma hipótese lançada na lei que quem adquirir um carro, um veículo automotor, terá que pagar o IPVA. Então, se você, Igor, compra um carro hoje, materializa aquela situação hipotética. Pois bem, quando você compra o carro hoje, nasce uma obrigação de pagar o tributo. Nasce uma obrigação, quer dizer que eu já identifico quem é o sujeito ativo, quem é que vai receber o IPVA. Aí eu tenho que olhar onde você comprou o carro. Você comprou o carro em Minas Gerais, então o sujeito ativo é o Estado de Minas. Não, professor, eu comprei o carro lá em Porto Alegre. Então o sujeito ativo é o Estado do Rio Grande do Sul. Por quê, professor? Porque o IPVA, que é um imposto, ele é estadual. Então tem que olhar o local que você comprou o carro. O estado da federação. Ah, eu comprei o carro em Brasília. Então é o Distrito Federal que vai fazer o lançamento. Então eu, Igor, comprei um carro hoje em São Paulo. Então compete à autoridade administrativa do estado de São Paulo, leia-se, o governador e os seus funcionários farão o lançamento. Para isso, ele vai fazer um procedimento, onde ele vai fazer o que nesse procedimento? O que vai ser feito aí? A primeira coisa é olhar a ocorrência do fato gerador. A pergunta é, o Igor comprou um carro? Que dia? Hoje? Qual o valor do carro? Saber o valor do carro é a base de cálculo para o IPVA, porque ele é uma porcentagem do valor. Então, o lançamento, ele vai, primeiro, verificar a ocorrência do fato gerador. Aconteceu a compra de um carro? Vai determinar a matéria tributável. Quanto você vai pagar? Calculando o montante do tributo. Identificar o sujeito passivo. É no lançamento que eu vou ver quem vai pagar. Quem vai pagar é o Igor, porque foi o Igor que comprou. Não é a irmã do Igor, a mãe do Igor, o pai do Igor, a esposa do Igor, o irmão do... Não, é o Igor, não foi ele que comprou. Então não foi ele que realizou aquela situação hipotética que dizia quem comprar um carro. Então ele comprou. Então o lançamento serve para isso, para a gente poder, identificar que ocorreu o fato gerador. 2, determinar a matéria tributável, de tudo que você comprou ali, da nota fiscal, qual é a matéria tributável? 3, calcular o valor do tributo. 4, identificar o sujeito passivo. E, sendo o caso,
ver se ele pagou em dia, se não tomou alguma multa, se tomou, aplicar a penalidade cabível. A palavra penalidade aqui está dizendo respeito à eventual multa que a pessoa infringiu a lei por não ter pago, por exemplo, no dia. Lançamento, pessoal, portanto, daí a importância dele constituir o crédito. Porque então, eu só tenho uma obrigação, eu só sei que eu tenho que pagar, mas ainda não está claro, ainda não está identificado o sujeito ativo, o sujeito passivo, o valor. Então, o lançamento é para isso, né? É uma atividade administrativa que constitui o crédito tributário, assim entendido como um procedimento administrativo, corre lá dentro da prefeitura, corre lá dentro do estado, corre lá dentro da União, para, eu repito, verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo, identificar o sujeito passivo e, se for o caso, até aplicar uma penalidade. Por isso que eu coloquei aí no slide a ideia de que o lançamento é o instrumento que confere a exigibilidade à obrigação tributária, quantificando-a. Quando eu falo quantificar, eu estou buscando a quantidade, o quantum de beato, o quanto se deve. Então, o lançamento ele é fundamental para dar exigibilidade àquela obrigação. Que nasceu a obrigação, eu sei, porque eu comprei o carro e eu sou obrigado a pagar IPVA. Que nasceu a obrigação, eu sei, mas essa obrigação precisa ser lançada, ela precisa desta atividade administrativa. Então, essa atividade, ela ocorre necessariamente, ela precisa disso, para conferir quantificação, quanto se deve. E também para conferir a qualificação. Qualificação é identificar os sujeitos, quem vai pagar, quem vai receber. Vai pagar o quê? Vai receber o quê? Ah, vai receber dinheiro. É a prestação. Então, toda vez que eu falo em lançamento, eu estou falando de uma atividade administrativa feita pelo governo, seja ele federal, estadual, do Distrito Federal ou do município, cujo objetivo é apurar, identificar o quantum de beato e o de beato. De beato é aquilo que a gente define como que se deve. Como é que eu sei que se deve? Porque eu olho e sei que alguém vai receber, credor, que alguém vai pagar, devedor. Então, eu identifico as partes, eu qualifico. Quem vai receber, eu qualifico de credor. O nome União, o nome Estado, o nome município. Eu qualifico quem vai pagar. Quem vai pagar, a gente chama de devedor. Qualifico. É o Igor. É a Terezinha. Eu qualifico. Eu dou qualidade. Eu dou o nome, o endereço, o CPF. O lançamento é para isso. Então, ele confere exigibilidade à obrigação, quantificando quantum e qualificando o de beato. Por isso, esse outro slide traz uma coisa. Para que serve o lançamento? Quais são as suas funções? Aí está resumido, ó. Verificar a ocorrência do fato gerador, ok. Determinar a matéria tributável, ok. Calcular o montante do tributo, ok. Identificar o sujeito passivo,
ok? E propor, se for o caso, eventual penalidade, ok? Então, para que serve o lançamento? O lançamento é uma atividade administrativa, é feita no âmbito da prefeitura, no âmbito do Estado, no âmbito da União, para, verificar a ocorrência do fato, verificar se a pessoa teve renda, no caso da União, imposto de renda, verificar se a pessoa adquiriu um carro, no caso do Estado, verificar o IPVA, verificar se a pessoa adquiriu uma casa, no caso do município, IPTU. Então, é verificar a ocorrência do fato. 2, determinar a matéria tributável. 3, calcular o montante do tributo. 4, identificar o sujeito passivo. 5, se tiver alguma penalidade, aplicar. Então, tudo isso é função do lançamento. Então, vejam que ele é crucial na linha do tempo da relação jurídico-tributária. Ele é fundamental. Tem que ter um lançamento. Beleza. Agora que a gente já se habituou, que a gente já sabe, surgem algumas questões importantíssimas. A primeira questão, ela diz respeito a uma preocupação aparentemente tola, acadêmica, mas que cai em prova. Quando a gente fala em lançamento, surge uma pergunta. Lançamento, que é uma atividade administrativa, lançamento é um ato administrativo ou é um procedimento administrativo? Essa é a pergunta. É um ato ou é um procedimento? Você está lendo aí na tela o artigo 142, você na hora já vai pegar o dedo, vai apontar para o artigo e vai dizer, professor, essa pergunta é boba. Essa pergunta, a resposta está aí, no próprio artigo. Vamos ver se ela é boba. Vamos ler o artigo. O artigo diz assim: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, vírgula, assim entendido o procedimento administrativo. Aí, professor, a pergunta é boba. O próprio artigo já respondeu. É um procedimento. Bom, pessoal, a pergunta parece boba. De fato, o artigo 142 do CTN, portanto, a lei brasileira, escreveu com todas as vogais e consoantes que o lançamento é um procedimento. Está escrito lá, procedimento. Ah, professor, então está respondida essa questão, vamos para outro assunto. Não, essa questão não está respondida, pessoal. É porque a doutrina olha e pergunta assim, será que é mesmo um procedimento? Só porque a lei escreveu que é um procedimento, eu, cego, sigo a lei, eu não penso, eu não reflito, mas a lei não está aí para a gente pensar sobre ela, não está aí para a gente refletir sobre ela. O que as palavras significam? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir lançamento. É definir procedimento. O que é procedimento? Procedimento me faz lembrar processo civil. Porque lá, e aqui me permita dizer, eu estou na minha casa, né? Porque processo, eu sou professor de processo, vocês sabem disso, a minha formação é processual. Pois bem, quando a gente vai estudar processo, a gente também tem um tema lá na aula de processo chamado
procedimento. Tanto que lá a gente tem um procedimento comum e o procedimento especial. Mas toda vez que a gente lá na aula de processo, a gente vai definir procedimento, a gente define procedimento assim. Procedimento é uma série de atos. Procedimento é uma série de atos. Então, anote aí no seu caderno. Procedimento é uma série de atos, vírgula, concatenadamente organizados. Concatenadamente organizados. Vou repetir. Procedimento é uma série de atos, vírgula, concatenadamente organizados, vírgula, tendentes a uma finalidade identificada. Procedimento, uma série de atos concadenadamente organizados, tendentes a uma finalidade identificada. Neste caso, anote aí, neste caso, a finalidade que se busca, neste caso, a finalidade que se busca é a constituição do crédito tributário. Lançamento é uma série de atos concatenadamente organizados, tendentes a uma finalidade identificada. Neste caso, a finalidade que se busca é a própria constituição do crédito tributário. Ora, quando eu volto aqui para a pergunta, lançamento é um ato administrativo ou um procedimento, e eu digo que procedimento é uma série de atos, ó, procedimento, série de atos. Olha a palavra atos aí. Eu vou até colocar numa outra cor. Atos. Uma série de atos. E eu estou perguntando se o lançamento é um ato ou um procedimento. Então vejam que procedimento traz uma ideia de um monte de atos, um monte. Quando eu olho para o processo, e eu estou só dando um exemplo, não confunda Lé com Cré, eu só quero que você lembre. Quando eu falo em procedimento comum, quando eu falo lá em processo civil, na aula de processo civil, quando eu falo em procedimento, eu sempre começo assim. Pessoal, procedimento é uma série de atos interligados. Uma série de atos quer dizer que são vários atos. E esses atos não estão isolados, sempre interligados, quase que como se formando uma corrente. No caso do processo, quando eu falo em procedimento comum, eu tenho o seguinte desenho. Tudo começa com um ato, uma atitude, a petição inicial. E quem faz a petição inicial é o autor do processo. Ele pratica um ato, qual? Da entrada. Dar entrada é um ato. Quando eu falo em procedimento, eu falo de vários atos. O primeiro é da entrada, fazer nascer a petição. Essa petição, assim que ela é distribuída, ela cai nas mãos de um funcionário do fórum,
que vai praticar ato, vai carimbar, vai numerar, vai verificar e o mais importante, vai encaminhar para o juiz. Então veja que neste andamento eu já tive um ato do autor, agora eu tive ato do funcionário, vai para o juiz. O juiz lê, se a petição estiver ok, ele dá um despacho, cite-se o réu, outro ato. Então veja quantos atos eu já estou tendo. O primeiro ato foi do peticial. O segundo ato foi do funcionário que mandou para o juiz. O terceiro ato é o juiz recebendo e dando despacho, voltando para o funcionário. O funcionário recebe, quarto ato, manda para o oficial de justiça citar. O oficial de justiça, que é um funcionário, ao pegar o mandado, tá com ato para praticar, uma atitude, ir lá no endereço do réu, vai lá e cita o réu. O réu é citado, contrata um ato para se defender. A defesa é um ato. Você percebe que eu estou falando que o procedimento é uma série de atos que vai formando como se fosse uma corrente, um ato puxa outro ato. Então, eu entro com a petição, é um ato. Vai para o funcionário, volta para o funcionário que manda para o oficial de justiça, é um ato. O oficial de justiça recebe, vai no endereço. Você está vendo que está se desenhando aqui uma corrente, um elo de vários atos. Quando a pergunta é feita, o lançamento é um ato, lança, ou são vários atos, revelando um procedimento? Então a pergunta é boa, mas ela não é tão boba. A resposta para a OAB é cega letra B. Então se pergunta, procedimento é um ato ou um procedimento? Resposta letra B. Está no código, vai lá ler. Está escrito no artigo 142. Lançamento é um procedimento. Ponto, acabou. São vários atos. Não é um só. São vários atos. Só que, pessoal, para concurso mais profundo, tirando a OAB da reta, se você quer ser juiz, se você quer ser juíza, se você quer ser promotor, promotora, você quer ser delegado, delegada, defensor, defensora, tributário cai nessas provas. E tributário que cai nessas provas é um tributário mais difícil. Neste caso, quando eu faço a pergunta para prova para juiz, prova de delegado, prova de promotor, quando eu faço a pergunta, lançamento é um ato ou procedimento, é melhor você responder que é um ato. É uma coisa só. Lançar. Então, o crédito tributário, ele nasce pelo lançamento. E o lançamento é um ato. O governo faz o lançamento. Isso é para prova para juiz. Isso é prova para promotor. Porque a doutrina questiona com fundamento, questiona com razão, se é um ato ou se é um procedimento, porque não basta a lei dizer. Às vezes a lei diz merda. Neste caso, para concursos mais difíceis, a lei teria dito merda. A lei teria dito bobeira. Por favor, eu repito. Para a prova do Vâner, para a prova da OAB, procedimento é uma coisa, um ato, ou é um procedimento, vários atos, atos do contribuinte, atos do governo, atos do contribuinte, vários atos. É um ou são vários? Para a OAB, são vários. Para a OAB, lançamento é um procedimento, o que embute a ideia de que várias coisas acontecem dentro do lançamento.
A pergunta não é boba, não, viu, pessoal? Ela parece boba. Qual é a diferença? Ora, se eu desenho o lançamento como um elo de corrente, vários atos, então vou aqui no cantinho da lousa, ó, vários atos, formando um elo de uma corrente, o que que acontece? Se este ato aqui do meio é nulo, quebrando, quebrando, como são vários atos, se um é nulo, a gente refaz só esse que está errado. Porque eu estou entendendo que o procedimento é um monte de ato, um monte. Se um está com defeito, um está com vício, a gente vai lá e refaz esse um. Se eu defino o lançamento como um ato só, se ele é nulo, eu tenho que fazer tudo, porque é uma coisa só. Então a relevância é prática. A pergunta não é boba. Mas para a OAB ela é boba. Por que para a OAB é boba? Porque a OAB não precisa que você pense. A OAB em tributário é preso à letra da lei. E neste caso, a lei escreveu que é um procedimento. Então, a lei escreveu que são vários atos. E que se um deles tiver erro, a gente vai lá e refaz esse elo, refaz esse ato isolado. Se eu defino lançamento, como é o que se quer que defina para concurso para juiz, como um procedimento, eu já estou dizendo que são vários atos. E que se um tiver errado, um tiver viciado, um tiver cagado, eu vou lá e refaço esse um. Aproveito os outros. Entenderam bem isso? Então a primeira pergunta não é boba. Lançamento é um ato ou é um procedimento? O que eu, Vânia, quero que você responda? Depende. Para alguns, segue-se a letra da lei. E neste caso, o artigo 142 deixa claro com todas as vogais e consoantes que o lançamento é um procedimento, portanto, uma série de atos interligados com um objetivo, constituir o crédito tributário. Porém, acho relevante dizer que outros defendem que o lançamento não é um procedimento cheio de atos. Não. É um ato só. Qual é o ato? Lançar. É uma coisa só. Está bem claro isso. Para a OAB eu vou responder o quê? Que é um procedimento. Que são, portanto, vários atos. Para concurso para juiz, para concurso para autor, para concurso para delegado, para concurso para defensor, aí eu posso estufar o peito, ser mais inteligente e dizer que, embora o código tenha escrito que é um procedimento, na verdade, parece que é um ato só, lançar. Entenderam isso? Tá bem claro? Beleza? Segunda pergunta. Essa é uma questão que surge e que é importante. Lançamento é um ato constitutivo ou um ato declaratório? Olha aqui para mim, presta atenção. Nós, do direito, toda vez que fazemos perguntas envolvendo a palavra constitutivo e a palavra declaratório, o que nós do direito queremos com isso? O que você, aluno, quando ler numa prova, isso aqui é constitutivo ou isso aqui é declaratório? O que essa questão exige de nós? Uma informação é crucial. Tudo em direito que recebe o selo, que recebe o nome declaratório, eu me preocupo com efeito. Efeito.
tudo que é declaratório, o efeito é ex tunc, tunc. Lembra um macete bobo, tunc é com T. T de testa. Então, bate na testa, tunc. E toda vez que alguém bater na sua testa, testa vai para trás. Vai para trás, retroage. Retroage. Mais uma vez, para você entender tributário, retroage. Mais uma vez, para você entender tributário, eu vou me socorrer de um exemplo de processo civil. Já me socorri de um exemplo de processo civil para te explicar a diferença entre ato e procedimento. Procedimentos são vários atos. Ato é uma coisa só, é uma atitude. Ato do Vânia. Procedimentos são vários atos. O Vânia faz várias coisas. Eu me vali da ideia do processo para entender. Agora, para falar de declaratório ou constitutivo, o que se quer com essa pergunta é com relação ao efeito. O governo lança, precisa lançar, mas esse lançamento é uma declaração ou é uma constituição? No fundo, o que se quer com essa pergunta é, em sendo uma declaração, o efeito é ex tunc. Tunc, testa, vai para trás. Ou ele é constitutivo, porque aí o efeito é ex nunc. Ex nunc. Nunc bate na nuca. Nuca. Bateu na nuca, se alguém bater na sua nuca, você vai para frente. Então, é para frente. É daqui para frente. Frente. Não vai para trás, vai para frente. Em processo civil, a gente usa muito essa informação. Sentença declaratória. Você já ouviu falar. O que é uma sentença declaratória? Sentença declaratória é aquela sentença que reconhece uma relação que já existe. Ela já existe. Não é daqui para frente. Ela já existe lá no passado. Então, toda sentença declaratória retroage. Exemplo, investigação de paternidade. É um processo que a gente entra quando quer saber quem é o pai da criança. Investigação de paternidade. Ora, esta sentença que diz quem é o pai é uma sentença do tipo declaratória. Por quê? Você entra com um processo hoje, dia 14 de agosto de 2020, e o juiz vai dar a sentença lá em 2022, lá na frente. Lá na frente, o juiz vai dizer, realmente, você é o pai. Você é o pai do Joãozinho. Ora, quando o juiz diz, realmente, você é o pai, e ele diz isso numa sentença, ele está dizendo que você é o pai a partir de agora, daqui para frente, ou você é o pai desde o dia que o seu sêmen, o seu espermatozoide encontrou o óvulo e a criança nasceu? Resposta: você é o pai desde o dia que ela nasceu. O juiz está dizendo agora, mas você já era pai.
Então, toda sentença declaratória, o efeito é ex tunc, bate na testa e vai para trás, retroage. Quando eu falo de sentença constitutiva, e a palavra constitutiva quer dizer que cria, né? Quando eu falo do que é constituída a caipirinha, eu quero saber do que ela é feita, como ela é criada. Então, a caipirinha, ela nasce a partir do momento em que eu junto aguardente, pinga, mais limão, mais adoçante. Quando eu junto esses três ingredientes, voilá, nasce a caipirinha. Ela passa a existir. Por isso que tudo que é constitutivo, o efeito é daqui para frente, porque não existia antes. Daqui para frente. Exemplo de processo cuja sentença é constitutiva é o divórcio. Quando o juiz decreta o divórcio, e ele decreta hoje, você é divorciado a partir de quando? A partir de hoje. É daqui para frente. Ontem, você é casado ainda. Você era casado. Hoje, com a sentença, passou a ser divorciado. Então, quando a gente faz uma pergunta, o lançamento, ele é um ato ou um procedimento constitutivo ou declaratório? A pergunta parece boba. Eu digo parece, porque eu vou voltar lá no artigo 142. O artigo 142 diz: compete privativamente à autoridade administrativa, ó a palavra aqui, ó, constituir o quê? O crédito tributário. Então, quando vier uma pergunta na OAB, o lançamento é declaratório ou é constitutivo? Se você leu com atenção o artigo 142, ele, lançamento, é constitutivo do crédito. Então, ele faz nascer o crédito. Antes do lançamento, não tem crédito. O que eu tenho antes do lançamento? A obrigação. O crédito, eu só tenho a partir do lançamento. Então, o lançamento faz nascer o crédito. Faz fazer com que o governo tenha um crédito. Antes do lançamento, o governo só tinha uma obrigação que deveria ser cumprida. Então, o lançamento, ele é constitutivo do crédito. O crédito nasce, surge daqui para frente. Daqui para frente. Do lançamento para frente. Antes do lançamento não tem crédito. Com o lançamento nasce o crédito. Então, ele é constitutivo. O efeito é daqui para frente. Só que cuidado, porque posso colocar aqui uma pegadinha. Pegadinha do malandro. Porque ele é constituído do crédito. Então, esta segunda parte aqui, crédito, complementa a primeira, constitutivo. Constitui o crédito. Mas o lançamento, ele também é declaratório. Como assim, professor? Bom, ele é constitutivo do crédito. O crédito nasce daqui para frente, a partir do lançamento. Mas ele é declaratório do fato gerador. Ele declara que você comprou um carro. E é daqui para trás. Você comprou o carro ontem. Então, na verdade, a pergunta lançamento, desculpa, lançamento
é um ato constitutivo ou declaratório? Qual é a resposta de um aluno bom? A resposta de um aluno bom é: depende. O lançamento, ele é constitutivo do crédito e é declaratório do fato gerador. Então, depende. Você está me perguntando se ele é constitutivo ou declaratório? Depende do prisma. Ele é constitutivo do crédito, mas ele é declaratório do fato gerador. Ele declara que você comprou o carro ontem. Ele declara que você teve renda o mês passado. Ele declara a ocorrência de um fato. Então, a melhor resposta para a segunda pergunta é depende. Se você for para uma prova de marca X da OAB, você vai usar o posicionamento de que ele é constitutivo do crédito e declaratório da obrigação ou do fato gerador, ok? Porque é o fato que faz nascer a obrigação, beleza? A importância diz respeito ao efeito. Tudo que é constitutivo constitui daqui para frente. É ex nunc. Tudo que é declaratório, o efeito é ex tunc. Tunc bate na testa e vai para trás, ok? Então, a primeira pergunta, lançamento, é um procedimento, é um ato? Resposta, depende. Ele, de acordo com o código, é um procedimento. De acordo com os professores, se olhar para pensar, não é um procedimento, é um ato só. Um procedimento imprime vários atos. Quando se pergunta, lançamento é um ato constitutivo ou declaratório, qual é a resposta? O bom aluno vai dizer depende. Ele é constitutivo do crédito, do crédito, do crédito e declaratório da obrigação. Ele declara que houve o fato gerador, que há um credor, que há um devedor e que há uma prestação. Então, ele é ao mesmo tempo constitutivo do crédito e declaratório da obrigação. Terceira pergunta. A terceira pergunta diz: lançamento, de quem é a competência para a sua efetivação? A pergunta é: quem é que faz o lançamento? A resposta, de novo, está no artigo 142, porque o artigo diz que compete privativamente à autoridade administrativa. Então, quem é essa autoridade administrativa? Quem é? No caso da União, é o auditor fiscal da Receita Federal. Esse é o nome do cara, do funcionário do governo federal que faz os lançamentos federais. Então, imposto de renda. Quem é que vai fazer o lançamento do imposto de renda? Do seu imposto de renda. É o funcionário da Receita, que a gente chama de auditor fiscal. É ele, auditor, vem de auditoria, que vai fazer o lançamento, que vai dizer que você teve renda no mês de janeiro, que você teve renda no mês de fevereiro, que você teve renda no mês de março, que você não teve em abril por conta da pandemia, que você não teve em maio por conta da pandemia. É o auditor fiscal que faz o lançamento, no âmbito federal. No âmbito dos estados, o nome varia, porque cada estado tem uma organização e faz um concurso. O estado de São Paulo são funcionários de São Paulo. O estado de Minas são funcionários do estado de Minas. Então, cada estado depende, mas geralmente usa-se o nome agente fiscal. Agente fiscal. No federal, o nome é auditor. No caso dos estados, se chama agente. Mas, professor, eu tenho muito contato em Vitória, no Espírito Santo, e lá não se chama agente. Tudo bem, cada estado dá um nome, mas geralmente o nome é agente fiscal ou alguma coisa equivalente. No âmbito dos municípios, o nome é auditor fiscal do município. Também depende, cada cidade tem um. Cidade de Guarulhos, eu tenho aqui um funcionário da prefeitura que a gente chama de auditor fiscal. Na cidade do Guarujá,
é outro concurso, é outro funcionário, que pode chamar auditor fiscal lá. Mas se o Guarujá quiser chamar de agente, cada município usa uma nomenclatura. Mas para que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, pessoal, porque é uma atividade privativa da administração pública. Então, quem faz o lançamento é o governo. Né? E é importante eu saber o nome, porque às vezes, e acontece muito, entrar com mandado de segurança. E o mandado de segurança exige como réu, quem é o réu do mandado de segurança? É o funcionário público. Neste caso, mandado de segurança em matéria tributária, eu estou tretando com a União e com o auditor fiscal, porque é ele que fez o lançamento. Então, se ele fez errado, se ele fez com dolo, se ele quis me prejudicar e eu quero impetrar um mandado de segurança porque o que ele fez violou um direito líquido e certo e meu, eu tenho que colocar ele funcionário. A pessoa, o José, auditor, o José, agente, é o funcionário. Então, veja, compete realmente à autoridade administrativa fazer o lançamento. Então, eu preciso olhar quem é a organização que lançou o IPTU, que lançou o ISS para pagar, que lançou o imposto de renda. Porque se ele lançou errado, minha treta é com ele. E ele petra o mandado de segurança. Então, isso é só uma bobeira, mas é uma informação relevante. Lançamento, a competência para a sua efetivação é aquela autoridade administrativa, que no âmbito federal a gente chama de auditor fiscal, no âmbito dos estados, de agente fiscal, e no âmbito dos municípios varia, mas geralmente se chamam de auditor fiscal também, só que é auditor do município. Bom, quarta pergunta. Lançamento é uma atividade vinculada a uma atividade discricionária? Esta pergunta é muito importante. Você está no 10º semestre, você já teve direito administrativo, está tendo direito administrativo, e nessa altura do campeonato, você já tem que saber o que é discricionariedade. A palavra discricionariedade é uma palavra que nasce, seu berço é o direito administrativo. E toda vez que eu falo em discricionariedade, evidentemente, toda vez que eu falo em discricionariedade, eu estou falando de oportunidade versus conveniência. Então, lá no direito administrativo, a gente usa muito, muito, muito esse exemplo. Por exemplo, o prefeito de Guarulhos, o Guti, ele foi eleito prefeito de Guarulhos. E como prefeito, ele vai administrar as finanças da prefeitura com vistas a saciar nossas necessidades. Nós sabemos que Guarulhos precisa de creche. E quem constrói creche é a prefeitura. Então o Guti foi eleito e ele sabe que ele tem que fazer creche. A questão é, tem resposta sim. Onde eu faço? Eu faço creche lá na periferia de Guarulhos, onde tem gente pobre e precisa deixar os filhos para poder ir trabalhar. Então, eu construo uma creche para lá do Pimentas, bairro de Guarulhos, ou eu construo uma creche no Bosque Maia, onde só tem rico. Resposta? Depende. Porque o pobre da periferia, lá para lá do Pimentas, ele vai trabalhar no Bosque Maia.
de empregada doméstica. Então, para ela é mais fácil vir com o filho de ônibus e deixar lá no Bosque Maia, ou é melhor deixar o filho lá no Pimentas? O prefeito escolhe se quer fazer no Bosque Maia ou se vai fazer no Pimentas. Isso é discricionariedade. Isso tem a ver com oportunidade e conveniência. Se ele tem um terreno que já é da prefeitura, já tem uma construção ali no Bosque Maia, por uma questão de conveniência, de oportunidade, ele resolve fazer ali. Ele exerceu a função dele? Sim. Era para construir uma creche? Era. Ele fez no Bosque Maia? Fez. Tem algum problema? Não. Oportunidade e conveniência tem a ver com opções. Travou? Voltou? Eu volto a falar. Tá ruim o som? Eu volto. Devagar, ó. Toda vez que eu falo em discricionariedade, eu estou falando de alternativas. Então, vou te dar um exemplo bem atual. Vocês viram, isso foi notícia em todos os meios de comunicação, aquele desembargador que, andando lá em Santos, destratou o guarda civil metropolitano. Todo mundo viu essa história desse desembargador. Será aberto um procedimento administrativo. Será aberto um procedimento para punir aquele desembargador. Quando você abre a lei que regulamenta, quando você abre a lei que regulamenta as punições para um desembargador, tem várias opções. Vamos punir um desembargador que cometeu falta, dando uma advertência oral. Ou, dois, posso punir dando uma advertência escrita. Três, ou posso punir suspendendo. Ou, quatro, posso punir aposentando. São opções. Quando o Tribunal de Justiça punir o desembargador, é discricionariedade analisar o caso e aplicar a pena mais conveniente. Eu estou citando esse caso porque ele já tem uma ficha suja, ele já foi advertido. Então, talvez, neste segundo episódio, por uma questão de escolha, é possível punir mais grave, suspender, dar uma suspensão para o desembargador. Escolher qual é a melhor opção é discricionariedade. Quando discricionariedade leva a uma escolha, a pergunta que diz, quando relaciono isso com o lançamento é, se o lançamento é uma atividade administrativa, feita pelo auditor, feita por um funcionário, ele tem escolha. Ele pode deixar de lançar um tributo? Resposta: não. Não é discricionário. Não tem escolha. Ele é obrigado. Por isso é uma atividade vincada. Isso, claro, lá no seu parágrafo único. A atividade, eu repito, lançamento é vinculado. Vinculado. Vou escrever aqui. É vinculado.
É vinculado. Travou, né, turma? Travou tudo? Travou mesmo? Não, Oi, Ana. a gente conseguiu ouvir a parte que eu estava explicando que o lançamento estava vinculado a algum ato. E esse ato Isso, tem que ser através de conveniência. isso. Não é conveniência. A pergunta é: o lançamento que cabe a uma autoridade é uma conveniência dela? Ela lança ou não lança? Como é o caso de mandar embora um desembargador faltoso ou apenas dar uma advertência verbal? Olha que feio. Escolher é discricionariedade. A pergunta é: o lançamento é de escolha ou é obrigatório? É discricionário ou é vinculado? Resposta: é vinculado. Não é discricionário. O funcionário da prefeitura, o funcionário do Estado,